Você já ouviu falar sobre o assassinato de John Kennedy? Ele foi o presidente mais jovem da história dos Estados Unidos e foi assassinado em 1963, mas a história oficial contada pela Comissão Warren pode não ser toda a verdade. Venha comigo descobrir o que realmente aconteceu naquele fatídico dia em Dallas, no Texas, e como as diferentes teorias da conspiração impactaram a história americana e mundial. Olá pessoal, eu me chamo Daniel Firino e seja bem-vindo ao canal Que História é Essa? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o assassinato que chocou não só os Estados Unidos, mas o mundo. Estou falando do assassinato do ex-presidente John Kennedy. As teorias da conspiração do assassinato de John Kennedy são um dos assuntos mais controversos da história americana. O assassinato do presidente em 22 de novembro de 1963 em Dallas, Texas, ainda é cercado de mistérios e intrigas. Embora a versão oficial do caso tenha sido apresentada pela Comissão Warren, muitos acreditam que há mais por trás do que foi divulgado. Nesse vídeo vamos explorar as diferentes teorias da conspiração em torno do assassinato, examinar as evidências e contradições em cada teoria e analisar o impacto que o caso teve na história americana e mundial. Contextualização. O assassinato de John Kennedy foi um dos acontecimentos mais marcantes da história dos Estados Unidos. Na tarde de 22 de outubro de 1963, o presidente foi baleado enquanto participava de uma carreata em Dallas, Texas. Ele morreu pouco tempo depois no hospital Parkland. O assassino, Lee Harvey Oswald, foi preso 2 horas depois e 2 dias depois ele foi assassinado enquanto era transferido da prisão para o tribunal. O assassinato de John Kennedy chocou o mundo e gerou uma comoção sem precedente nos Estados Unidos. O país estava passando por momentos de turbulência, como os conflitos raciais, os protestos contra a guerra do Vietnã e uma sociedade dividida entre conservadores e liberais. A morte de John Kennedy foi vista como um golpe para a estabilidade do país e um duro golpe para a democracia. A versão oficial. A Comissão de Warren foi criada em dezembro de 1963 para investigar o assassinato de John Kennedy. O relatório final, apresentado em setembro de 1964, concluiu que Lee Harvey Oswald havia agido sozinho ao disparar 3 tiros do 6º andar do depósito de livros escolares do Texas. Segundo a comissão, Oswald era um assassino solitário que havia agido por motivos pessoais e políticos. Ele havia sido expulso da União Soviética e estava insatisfeito com a política americana em relação a Cuba. A versão oficial do caso foi amplamente divulgada pela mídia e aceita pela maioria da população americana. No entanto, desde então, muitas teorias da conspiração surgiram questionando a veracidade das conclusões da Comissão de Warren e sugerindo que havia mais por trás do que foi divulgado. Essas teorias de conspiração levaram a indústria literária e cinematográfica a prosperar e alimentaram a imaginação popular por décadas. Principais teorias da conspiração. Desde a apresentação da versão oficial do caso pela Comissão Warren, muitas teorias da conspiração surgiram em torno do assassinato. Entre as mais populares, destacam-se a teoria da conspiração da CIA. Essa teoria sugere que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, teve um papel significativo no assassinato de John Kennedy. A teoria se baseia no fato de que a CIA estava descontente com a política externa de John Kennedy em relação a Cuba e à União Soviética. Teoria da conspiração da máfia. Essa teoria sugere que a máfia estava envolvida no assassinato de John Kennedy. Acredita-se que a máfia queria se vingar do presidente por ter permitido que seu irmão, o procurador-geral Robert Kennedy, intensificasse a luta contra o crime organizado. Teoria da conspiração do governo cubano. Essa teoria sugere que o governo cubano estava envolvido no assassinato de John Kennedy. Acredita-se que Fidel Castro queria se vingar do presidente por ter apoiado a invasão da Baía dos Porcos em 1961.
Teoria da conspiração dos grupos anti-Castro. Essa teoria sugere que os grupos anti-Castro, como a Frente Nacionalista Cubana, estavam envolvidos no assassinato de John Kennedy. Acredita-se que esses grupos queriam derrubar o presidente por não ter apoiado sua luta contra o governo cubano. Teoria da conspiração dos militares. Essa teoria sugere que o complexo militar industrial dos Estados Unidos estava envolvido no assassinato. Acredita-se que os militares queriam impedir a aproximação de John Kennedy com a União Soviética e reduzir os gastos com a Guerra Fria. Análise das evidências e contradições em cada teoria. Cada uma dessas teorias da conspiração tem suas próprias evidências e contradições. A teoria da CIA, por exemplo, é baseada em documentos desclassificados que sugerem que a agência tinha um interesse especial em John Kennedy. No entanto, esses documentos não provam a culpa da CIA no assassinato. A teoria da máfia também tem algumas evidências, como depoimento de pessoas ligadas à máfia que sugerem uma conexão com o assassinato. No entanto, não há nenhuma prova concreta de que a máfia realmente estivesse envolvida. A teoria do governo cubano tem algumas evidências, como declarações de Fidel Castro sobre o assassinato. No entanto, essas declarações são vagas e não comprovam a culpa do governo cubano. A teoria dos grupos anti-Castro tem algumas evidências, como a conexão de alguns dos envolvidos com a Frente Nacionalista Cubana. No entanto, essas evidências são fracas e não provam a culpa dos grupos anti-Castro no assassinato. Por fim, a teoria dos militares é baseada principalmente na especulação e não tem nenhuma evidência concreta para apoiá-la. Análise de imagens e gravações do momento do assassinato, assim como depoimentos de testemunhas. A análise das imagens e das gravações do momento do assassinato é uma das principais formas de investigação das teorias de conspiração. Existem várias gravações de vídeo e áudio no momento do assassinato, bem como fatos que mostram o momento exato do tiro. No entanto, essas evidências são muitas vezes contraditórias e levantam mais perguntas do que respostas. Por exemplo, há uma gravação de áudio que parece mostrar um segundo atirador, o que alimenta a teoria da conspiração de que houve mais um atirador envolvido no assassinato. Os depoimentos de testemunhas também são muitas vezes contraditórios e alguns são considerados pouco confiáveis. Por exemplo, há um depoimento de uma testemunha que disse ter visto um homem com um distintivo do serviço secreto no local do assassinato, o que sugere a participação de agentes do governo. No entanto, esses depoimentos são considerados pouco confiáveis, já que outras testemunhas não viram nenhum agente do serviço secreto no local. Análise de outros eventos relevantes. Outros eventos relevantes incluem o assassinato de Oswald 2 dias depois do assassinato de John Kennedy. Ele foi preso como o suposto assassino de John Kennedy, mas foi morto por Jack Ruby enquanto estava sob custódia da polícia. A investigação da comissão de Warren, que concluiu que Oswald agiu sozinho, também é importante para entender as teorias da conspiração. A comissão foi criticada por alguns por não levar em conta todas as evidências e por ter se apressado em chegar a uma conclusão. Outras investigações posteriores, como a do Comitê Selecto da Câmara dos Representantes sobre assassinato e a investigação da House Select Committee on Assassination, também são importantes para entender as teorias da conspiração. As teorias de conspiração do assassinato de John Kennedy são temas complexos e controversos que continuam a intrigar e fascinar muitas pessoas. Existem várias teorias diferentes sobre quem teria conspirado para matar John Kennedy e o porquê, e a análise das evidências é muitas vezes contraditória e inconclusiva. No entanto, o assassinato teve um impacto profundo na sociedade americana e no mundo como um todo, e suas implicações políticas e culturais ainda são sentidas até hoje. A morte dele e as teorias da conspiração que a cercam são um lembrete do poder da narrativa e da importância da investigação e do ceticismo crítico da compreensão da história. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje?
Se gostou, já deixa o seu like, e se gosta de vídeos como esse que trabalha os mistérios da história, então se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, porque assim você não vai perder o próximo vídeo que vai falar sobre as múmias dos faraós do Egito. E se ele já tiver liberado, ele vai aparecer bem aqui. Então corre e assista ele também. Então até a próxima e tchau!